Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na FuTV. Eu sou Gabriel Furman, jornalista esportivo, e se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveite e siga, tem Twitter, Instagram, twitch.tv, e lá na Twitch a gente tem o nosso canal exclusivo no Discord, onde tem várias notícias, tem textos, tem vídeos, tem informações, a gente fala de videogame, de São Paulo, de futebol, de um monte de coisa, é muito legal, então siga aí nas redes sociais. Antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não se inscreveu aqui na FuTV, se inscreva, ative o sininho, deixa teu like no vídeo porque isso me ajuda a continuar criando conteúdo aqui no canal. Essa é a força que você pode dar para que eu continue criando conteúdo aqui no YouTube. E sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem reforços chegando no São Paulo, reforços que ninguém nunca nem imaginou que chegariam no São Paulo, estão muito perto do tricolor. Vamos falar aí dos jogadores, alguns, né, um talvez não seja nem tão conhecido, o outro é bem conhecido do público e é bom a gente falar sobre eles, então roda a vinheta. Praticamente certos, estão dois nomes aí na cúpula tricolor, aliás, na diretoria do São Paulo, para assinar com o São Paulo para essa nova temporada, né? Reforços por Hernan Crespo. Um deles é o volante / meia esquerda William da Silva, que estava no Toluca do México. O outro, bem mais conhecido, é o atacante Éder, que estava no Jiangsu Suning da China, o mesmo time do Miranda, e já defendeu até a seleção italiana na Eurocopa. É importante ressaltar que são dois jogadores aí com 34 anos de idade, dois veteranos que devem chegar ao São Paulo para duas posições completamente distintas e com dois históricos de carreira também completamente distintos. E fica uma questão muito séria nessa situação toda. Qual que é a política de contratação do São Paulo? Como é que o São Paulo trabalha para contratar? Se vê nesse momento que o São Paulo trabalha para contratar jogadores de baixo custo ou de custo zero na hora da contratação. Mas e o salário? Qual que é o salário que esses jogadores vêm receber no São Paulo? A gente já tem essa situação com o Miranda, temos já no elenco alguns jogadores da gestão passada, né? O Dani Alves, o Hernanes. Agora a gente tem com o Miranda, que também chegou da China, possivelmente com o Éder chegando da China. A gente não sabe qual vai ser a situação do William da Silva, que não é tão famoso quanto o Éder e o Miranda, mas é um jogador que jogava no futebol mexicano, que é um dos campeonatos aqui, né, na América Latina, né, não na América do Sul, mas na América Latina que mais paga, né, que melhor paga os jogadores. Inclusive tem jogadores lá no México que ganham mais de 4 milhões de dólares por ano, como é o caso do Ochoa, por exemplo. O Giovanni dos Santos ganha quase isso, o Gignac ganha também mais de 4 milhões de dólares por ano. Então qual que será a situação de salário do William da Silva chegando no São Paulo? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu vou começar falando então do menos conhecido, que é o William da Silva. Ele que é volante / meia esquerda, estava no Toluca do México e era um titular do time do Toluca nas últimas duas temporadas, só que agora, em 2021, teve mudança no time do Toluca, foram contratados jogadores para o meio de campo, o caso do Baeza e do Vasquez, e aí o William, que já tinha o contrato próximo do fim, né, o contrato dele já se encerrava em 2021, ficou de terceira opção, quase quarta opção, parou de ser utilizado pelo time do Toluca. E o William era um jogador titular absoluto do Toluca porque vem também de uma carreira no México, são quase 8 anos já jogando no futebol mexicano, passando por Querétaro, passou pelo América do México e agora estava no Toluca. São 3 times grandes do futebol mexicano e que com certeza desejaram o futebol do William, né? Por isso ele foi titular nos 3. E no Toluca ele foi titular nas últimas 2 temporadas, atuando bastante, só que em 2021 ele perdeu espaço por causa da chegada do Baeza e do Vasquez. O time também passou por um mau momento no final do ano passado, onde o próprio William foi bastante criticado pelos torcedores, teve muita crítica sobre ele, mas se você assistir os vídeos dele, você vai ver que ele é um jogador que ele tem uma técnica razoável, ele é muito veloz, ele é um jogador meio daquele tipo incansável. Até os próprios torcedores do Toluca falam que ele tinha 8 pulmões, né, que era um jogador de 8 pulmões. Só que ele vinha sendo criticado, né, ele vinha sendo criticado nessa última temporada, principalmente no final da temporada. E em 2021, com a chegada do Baeza e do Vasquez, ele parou de ser utilizado, ele jogou apenas 2 das 11 partidas, somando aí quase 40 minutos de jogo, e obviamente, né, ele não foi nem relacionado em 5 dessas 11 partidas. Ele também teve uma lesão em fevereiro, que afastou ele do gramado por um tempo, né, não muito tempo, mas afastou e também custou aí também essa relação nas partidas do Toluca. Por falar no histórico de lesões do William, ele teve 3 lesões nos últimos 12 meses, mas nenhuma muito grave, nenhuma afastou ele do gramado muito tempo. A última lesão mais grave que o William teve foi em 2019, onde ele se lesionou, teve uma lesão muscular no adutor, ficou um tempinho fora, foram 5 rodadas fora do campeonato, se eu não me engano, 5 ou 6, 7, alguma coisa assim, entre 5 e 7 rodadas fora do campeonato, e quando acabou a temporada ele acabou tendo que passar por uma intervenção cirúrgica, que foi um sucesso, ele retornou, tanto que jogou 2019-20 praticamente inteiro aí pelo Toluca. O William, como eu falei, tem 34 anos e você me pergunta, ele é uma boa contratação para o São Paulo?
Olha, ele parece ser um jogador bastante razoável, ele parece ser um jogador bastante regular, tem uma regularidade no futebol mexicano, mas ele não vinha mais em alta no futebol mexicano, ele vinha em baixa, ele teve uma temporada aquém do que ele vinha rendendo nos outros times e no próprio Toluca. A torcida vinha criticando também o William da Silva, mas é um jogador que parece bastante regular e parece cumprir funções de meio campo bastante específicas. O William ele sempre atua mais pelo lado esquerdo do campo, mesmo quando ele atua de primeiro volante. Essa é uma coisa muito importante de se dizer. Ele raramente atua de primeiro volante, para ser sincero, ele atua mais vezes como segundo volante, e isso é que me deixa um pouquinho encafifado com essa contratação, porque o São Paulo tem segundos volantes no time, o que o São Paulo não tem é um primeiro volante. O São Paulo, como eu falei, tem bastante jogadores para essa posição, mas também tem dificuldade em fazer esses jogadores renderem nessa posição. No último jogo do São Paulo, a derrota para o Novo Horizontino, quem atuou mais pela esquerda no meio-campo foi o Gabriel Sara. Ele não rendeu bem, isso é verdade. Mas essa oscilação também é normal. Vai oscilar também o William quando chegar no São Paulo. Vai ser um jogador que com certeza vai oscilar. É uma contratação que a gente fica um pouquinho com o pé atrás, porque não é um jogador conhecido, não é um jogador famoso, embora tenha uma regularidade grande no futebol mexicano. Teve não o aval, né? Não é que o Volpi indicou o William para o São Paulo, mas obviamente o Volpi deu a sua análise, deu o seu aval para o William chegar, né? Falou que era uma boa contratação, explicou mais sobre o futebol dele, falou de como ele rendia no futebol mexicano. O Volpi que conheceu muito bem o William enquanto atuava por lá. E aí o Crespo também concordou e por isso o William chega aí no São Paulo. Chega aí para disputar a posição no meio-campo bastante inchado. Se ele puder atuar como um jogador mais defensivo, como um primeiro volante, talvez ele seja bastante útil para o time do São Paulo, já que essa é a posição realmente carente do meio-campo do São Paulo. Esse primeiro volante que sabe sair jogando, e o William tem essa qualidade, ele tem essa característica, até porque ele atuava como meia-esquerda várias vezes. Na última temporada ele mais atuou como meia-esquerda do que como volante. E ele tem esse poder de contenção porque ele é um jogador de muito vigor físico, né? Vocês vão perceber pelas imagens que é um jogador de muita força física, vigor físico, daquele famoso incansável, aquele jogador que corre o campo todo. Tem 34 anos, não é mais nenhum jovem, né? Um jogador já aí caminhando pro terço final da sua carreira. Mas é um jogador que trabalha bastante seu vigor físico. Tem no seu vigor físico um dos maiores trunfos do seu futebol. Isso é bastante importante para um jogador acima dos 30 anos de idade, porque a gente sabe que o jogador que trabalha bastante o físico, né, trabalha bastante na academia, ele não consegue rejuvenescer, mas ele consegue retardar o envelhecimento, né? Ele consegue fazer com que a sua idade cronológica não bata com a sua idade física, né? Consegue ter uma idade física mais jovem do que a idade cronológica. Pode acontecer, por exemplo, um jogador de 34 anos está com uma condição física de um jogador de 28 anos, que é o auge, né? Normalmente é considerado o auge do jogador que trabalha no futebol. Então pode ser, é uma possibilidade, e ele mostra isso, né? Com 33 anos ele ainda estava em um bom nível no futebol mexicano, trabalhando justamente esse vigor físico, trabalhando na corrida dentro do campo, quanto ele cobria de áreas dentro do campo, isso com 33 anos. Pode ser que com 34 ele ainda renda dessa forma. E se render dessa forma, vai ser um jogador bem interessante para o São Paulo, até porque veio sem custos para o Tricolor, é uma aposta sem custos, não custou nada, não precisou pagar nada, é uma rescisão que já ia acontecer no time do Toluca. Ele já estava procurando uma saída do time do Toluca, né? Isso estava avisado desde o início do ano, até por isso aconteceram as contratações no time mexicano. Então é uma boa aposta do São Paulo. Se der certo, 100% de lucro do esportivo para o Tricolor. Agora o Éder, apesar de ser outra situação completamente diferente, também é um jogador de 34 anos. E muita gente vai associar, são dois jogadores experientes, o peso é o mesmo, o jogamento é o mesmo, a medida é a mesma. Não, não é. Não dá para ter a mesma medida com o Éder, um jogador que foi artilheiro na Itália, né? Não foi artilheiro do campeonato italiano, mas foi artilheiro nos times italianos onde ele passou pela Inter de Milão, foi jogador da seleção italiana numa Eurocopa, é um jogador que foi bem quisto, muito bem quisto na Europa. Não dá para comparar ele com o William, que foi formado na base do Palmeiras, passou por um monte de empréstimo em time médio / pequeno aqui do Brasil e passou 7 anos regulares no México. Não são comparáveis, né? Realmente a distância, não só de fama, mas de carreira entre esses dois jogadores é muito grande. Mas a grande questão que se coloca não é se a carreira do Éder foi boa, se o Éder foi um bom jogador, é se o Éder ainda é um bom jogador para atuar no São Paulo. E eu vou dizer que eu creio que sim, eu creio que ele ainda é um bom atacante para defender as cores do São Paulo, porque ele não teve uma temporada ruim no Jiangsu Suning, eu vou falar sobre ela agora. Como eu já falei quando a gente conversou sobre o Miranda, o Jiangsu Suning foi campeão da Liga Chinesa, né, da Superliga Chinesa, em cima do Guangzhou Evergrande, quebrando a banca, uma zebra total, e o Éder foi uma parte importantíssima. Aliás, ele e o Alex Teixeira foram uma dupla de ataque perfeita no time do Jiangsu Suning. Quando você pega os números, tanto do Éder quanto do Alex Teixeira, é perceptível que são dois jogadores complementares naquele ataque do Jiangsu Suning. O Éder fez 9 gols na última temporada, deu 5 assistências, e o Alex Teixeira fez 10 gols e deu 4 assistências. Vejam como eles se complementam, participando exatamente do mesmo número de gols
nas poucas mais de 20 partidas que tivemos no campeonato chinês, foram 21 partidas, o Éder participou como titular de 15 delas, ou seja, como titular ele tem participação em média de 1 gol por jogo, o que é bem interessante, e ele vem de uma sequência de 3 temporadas boas na China. Nas 3 temporadas ele, só na última não atingiu 10 gols, foi uma temporada mais curta, mas nas outras 2 ele atingiu 10 gols e foi um dos melhores jogadores do campeonato. Aliás, falando desse campeonato especificamente, em que o Jiangsu Suning foi campeão, o Éder fez 9 gols, deu 5 assistências, como eu já falei, e teve a 4ª melhor nota média do SofaScore. A 4ª melhor nota média do SofaScore e, obviamente, está na seleção do campeonato do SofaScore e esteve em 5 seleções da semana. Não tivemos tantas semanas assim no futebol chinês, em 5 delas, assim como o Miranda, o Éder estava como o atacante do time, o atacante da seleção da semana do campeonato chinês. Vocês vão perceber, principalmente pelas jogadas do Éder, pelo vídeo do Éder, que ele ainda é um centroavante barra atacante bastante técnico. Ele não é um cara tão preso dentro da área. O próprio mapa de calor dele no Jiangsu Suning mostra que ele é um cara que ele gira muito próximo à área, mas ele não fica dentro da área especificamente o tempo todo. É um jogador que pode ser complementar tanto para o Luciano quanto para o Pablo. E na questão de atacantes, a gente sabe que essa é uma carência do São Paulo há um bom tempo, O Pablo voltou a render muito bem agora, o Brenner foi embora, Gonzalo Carneiro não ficou, tem Trellis, enfim. A gente sabe que é uma carência do time de São Paulo. E é uma coisa que tanto o Muricy quanto o Crespo, até o Júlio Casares, já tinha comentado. E principalmente o Muricy sempre falou sobre isso, que São Paulo precisava de um atacante, precisava de um meia, precisava de um zagueiro. Ele praticamente disse que o São Paulo precisava de um jogador em cada posição do campo. Chegou um zagueiro, é o Miranda, tá chegando um meia aí, que é o William, tem o Benítez também chegando pro meio de campo, e o atacante, que é o Éder. Parecem jogadores que encaixam no esquema que o São Paulo está construindo com o Hernan Crespo. Parecem sim jogadores que encaixam. Como eu já falei sobre os dois jogadores, tanto o Éder quanto o William parecem jogadores que encaixam. O Éder é um atacante de movimentação que dá muitas assistências, esse número de assistência dele é muito importante. O William é um meio-campista de muito vigor físico, de muita movimentação, porque o esquema do Crespo é esse 3-5-2, que vai lembrar um pouquinho aquele 3-5-2 famoso que nos levou a vários títulos. E nesse 3-5-2 tão famoso que a gente viu, precisa de um atacante móvel, que já é o Luciano, mas ter mais um seria essencial, até porque o São Paulo trabalhou muito bem com 2 atacantes móveis no período do Diniz e ainda existem similaridades entre o jogo do Diniz e o jogo do Hernan Crespo. Um zagueiro, xerifão, como o Miranda, que fez um sucesso enorme com 3 zagueiros, jogou com 3 zagueiros algumas vezes também no Jiangsu Suning, também é muito importante. E um meia com esse vigor físico todo também é muito importante. Sobre a chegada do Éder, ela vem sem custos, porque é muito importante a gente ressaltar que o Jiangsu Suning fechou as portas, encerrou as atividades mesmo sendo campeão chinês. E foi uma decisão do grupo que gerenciava o Jiangsu Suning, que também gerencia a Inter de Milão, até por isso negociação tão fácil e tão prática entre a Inter e o Jiangsu Suning na transação aí do Miranda e do Éder, que agora chegam ao São Paulo e que deixou muitos jogadores livres, Inclusive o Alex Teixeira, que o Carlos Belmonte já falou que está acima do que o São Paulo pretende pagar para um jogador. E é muito importante ele falar isso, sobre a questão do Alex Teixeira, ter um salário, ter um custo acima do que o São Paulo quer pagar e aceita pagar para um jogador, porque isso também diz muito a respeito do São Paulo, do que o São Paulo pagou, ou vai pagar, tanto para o William quanto para o Éder. A gente tem essa questão salarial no São Paulo, de redução da folha salarial, que realmente necessita ser feita, e o próprio Belmonte deu uma entrevista muito legal pro Tirone e pro Arnaldo Ribeiro, que aliás vocês deveriam assistir no canal deles, que está muito boa mesmo, bem esclarecedora, inclusive sobre essas 2 contratações. São 2 jogadores veteranos, que chegam mais veteranos, o São Paulo vai completando aí um time com vários jogadores acima dos 30 anos, e a gente fica pensando sobre isso, Fica a questão de se isso não vai tirar posição e oportunidade de jogadores da base do São Paulo que vinham bem no time, que cresciam, oscilavam, mas estavam crescendo no time. Será que isso pode tirar a oportunidade deles? A gente não tem muitos atacantes para fazer essa função do Éder, mesmo na base do São Paulo. Talvez o Paulinho aparecesse um pouco assim, o Ricardinho, que hoje está no Grêmio, aparecia um pouco assim também, mas a gente não tem realmente atacantes que fazem essa função do Éder. E também não temos tantos volantes assim, de tanto vigor físico. De mais vigor físico é o Gabriel Falcão, que está lesionado, Então o São Paulo perde um pouquinho nessas posições ainda, Tem essa posição de segundo volante inchada, mas eu imagino, é possível que a gente esteja pensando, esteja vendo aí um William chegando para ser um volante mais de contenção do São Paulo, ou um meia esquerda tentando produzir mais jogadas pelo lado esquerdo, que é uma posição onde a gente já tinha Lisieiro, Nestor, Sara, enfim, que é onde me deixa mais encafifado. Mas, como todo São Paulino, o que a gente tem que fazer é desejar sorte, porque eu desejo sorte para todo mundo que veste a camisa do São Paulo, independente de quem seja. Sempre desejo sorte, eu nunca vou torcer para um jogador de São Paulo ir mal em partida nenhuma. É como eu falei, tinha gente que eu já vi gente torcendo pro Trellis errar o gol só para poder ter certeza que o Trellis era ruim.
Não, cara, que o Trellis faça 1000 gols, que o William seja o novo Mineiro, que o Éder seja o novo Cristiano Ronaldo. Por mim, isso que eu quero pro São Paulo sempre. Tomara que dê certo. Isso que a gente vai saber só no futuro. E aí agora você deixa aí nos comentários, qual que é a sua opinião? Você acha que o Éder e o William vão dar certo? Você teria contratado esses jogadores pro São Paulo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, vamos trocando essa ideia. Tamo junto, gente, um abraço, falou! Já faz um tempo que eu não entendo essa tua forma de complicar.